que sentimos dor? É aí que a gente tem que pensar. Sentir dor é uma resposta que nós temos como protetora. O organismo humano é tão perfeito que possui sistemas de alerta para serem acionadas a qualquer momento, né? Ou seja, a depender de algo que possa ser ameaçador para o nosso organismo. Então, o nosso sistema, o sistema humano, né? Esse sistema que acaba nos alertando com relação a algum problema é benéfico. E como que o sistema nos alerta? Através, isso é automático, galera, independe de qualquer reação voluntária sua, é automático. Qualquer ação, qualquer ocorrência de anormalidade que possa ameaçar a nossa vida saudável, o nosso sistema dispara, né, várias ações importantes de proteção. Entre elas estão a dor e a febre. Não sei se você já viu, vamos pegar aí, por exemplo, a febre, que todo mundo fala, e você aprendeu isso, eu também, é indicativo de que algo está errado no nosso organismo. Então a febre pode ser indicativo e é que algo está errado. O que que acontece? Quando eu tenho uma agressão, seja ela de micro-organismo, bactérias, vírus, fungos, o meu organismo libera várias substâncias importantes para mediar em respostas, e entre elas, lá no hipotálamo, a liberação de substâncias relacionadas a essa infecção por esses patógenos, micro-organismos, a liberação de pirógenos, ou seja, de citocinas pró-inflamatórias, que lá na região do, do hipotálamo, lá na região termorreguladora, vai favorecer um aumento da temperatura, até mesmo porque, bem nos primórdios, a temperatura era importante para matar os patógenos, as bactérias, os vírus. Por quê? Porque as bactérias, pelo menos as bem antes, elas não toleravam aí uma temperatura muito aumentada. Então, o organismo se defendia como? Aumentando a temperatura e desnaturava as enzimas das bactérias e dos vírus. E assim, matava. Mas hoje a gente sabe que não acontece assim. A gente precisa usar artifícios como medicamento, entre outros. Mas essa substância, para nos alertar de alguma coisa que está errada, ela aumenta a temperatura. Tudo bem? E aí a gente tem aí a sensação de febre, quando a gente resolve o problema ou a infecção, isso volta ao normal, a temperatura volta ao normal, tá bom? Então isso é bem importante, pois essa presença de febre faz com que a gente procure médico e tal, mas aí tratou, volta tudo pro normal, isso é interessante. Mas de certa maneira a dor também ela acontece do mesmo jeito, por exemplo, diante de uma lesão, né, que está cometendo o corpo, quebrando essa homeostasia, diante dessa lesão, né, nós temos aí alguns órgãos que vão entrar em ação, liberando aí várias substâncias que estimulam, né, terminações, lembrando que a gente vai falar disso, tem terminações que nós chamamos de nociceptores, então qualquer lesão em qualquer órgão, qualquer parte do corpo, libera aí substâncias que estimulam as terminações. E aí nós vamos ver que tem prostaglandina, bradicinina, citocinas, entre outras, até a serotonina também, que aí vai mediar um sinal e transmitir um sinal até o cérebro, indicando a ocorrência de algo que está acontecendo. Então, por que nós sentimos dor? Como um sentido de alerta do nosso organismo. Então, isso é muito importante. Agora, vamos pegar, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo. Lembra, peguei essa imagem, essa gravura aí para você ver, quando o nosso organismo ele sente alguma ameaça, o nosso sistema começa a disparar uma ação de alerta. Vamos pegar, por exemplo, o cara que está arrombando um carro. O carro, a maioria dos carros hoje tem alarme, né? Tá, o cara fecha lá e vai, sai. Aí vem um cara e tenta arrombar ou quebrar o vidro, lembra? Na hora que você tenta abrir uma porta que está ali travada com alarme, o que é que acontece? O alarme dispara. Assim como quebrar o vidro do carro, o alarme dispara. Então, o que é que acontece quando você faz uma ação dessa de quebrar o vidro ou tentar forçar uma porta? Uma mensagem, né? uma ação através de um fio que está ali naquela região, sensível ao vidro e também à porta, leva uma mensagem até o computador do carro que vai até a buzina. Lembra que é um fio que leva até a buzina que às vezes fica lá no capu, fica lá, né? Lá onde tem um motor. E aí essa buzina começa a disparar. E aí eu tenho uma buzina disparando no alarme. Por quê? Porque
indicando que tem alguma coisa errada, está quebrando ali aquela normalidade. O organismo é do mesmo jeito. A gente tem um ferimento, um corte, qualquer coisa que seja, que vai causar algum dano no nosso tecido, esse tecido vai promover ações, a gente vai ver em outras aulas essa cascata inflamatória liberando aí substâncias importantes como prostaglandina, entre outros, que vão sinalizar, né, que vão estimular esse fio, semelhante ao do sistema de alarme, aí um fio, e esse fio, no nosso caso, no nosso sistema, são os neurônios, ou seja, são os nossos nervos que vão transmitir uma mensagem do local ali da lesão até o sistema nervoso, até o encéfalo, corno dorsal, que vai interpretar essa dor e vai mandar uma outra resposta àquela ação. Então, podemos fazer essa analogia tranquilamente com essa buzina do carro, esse alarme. Quando algo está errado, um fio, né, aquilo aciona um fio que vai até a buzina através de uma ação elétrica e aí começa a disparar. Então, quanto mais alto a buzina vai ficando, isso quer dizer que mais chama a atenção. O nosso organismo, ele, fazendo essa analogia, ele funciona da mesma forma. Ele começa a disparar. E esse alarme, vamos dizer assim, que é no caso dessa buzina, o alarme do carro, se a gente trazer para a nossa vida, para o nosso sistema, é a dor. Lembra que fica latejando? Latejando, ó, pam, pam. Então, isso é um sistema de alarme do nosso organismo, é a dor. Então, a dor não é ruim se a gente pensar, é ruim quando extravasa aquilo, os limites da sua ação. E a gente vai ver que quando a gente resolve esses processos de dor, né? Quando a gente resolve e aí para essa buzina para, a gente começa a cicatrizar, a inflamação cessa, porque vem outra via que é a inibitória que a gente vai conversar, então beleza. Mas o que acontece é que existe dores que elas, além de não ter um estímulo específico ali, ela tá ali, sempre alarmando. E aí agora a gente vai ver alguns conceitos de dor. Gostou da analogia aí do carro? Mas é só para que você entenda que a gente vai fazer muito dessas analogias, pam, pam, e a dor é assim, né? Quanto maior o estímulo de dor. E lembrando, galerinha, a dor é uma sensação subjetiva. Nós vamos ver agora, né? Por isso que é importante que você faça suas anotações aí sobre os conceitos que nós vamos trabalhar agora. Então vamos lá, aqui a gente já pode ver, né, a capa da nossa aula. Gente, a aula vai ficar um pouco compridinha, mas é para a gente aprender. Então vamos lá, introdução à dor, olha que legal. Né, nós temos aí, sabemos que todos nós temos receptores, né, específicos sobre a pele, chamado de nociceptores, por isso que é a nocicepção, né? Chamado de nociceptores ou terminações nervosas livres capazes de captar estímulos de dor. Então a gente viu aqui, ó, como já é o processo de captação de dor, a gente vai ter informação sensorial aferente, eferente, mas vamos trabalhar hoje com a via ascendente e descendente, que é a via excitatória e a inibitória, mas basicamente a gente vai estar vendo isso aí. Depois você dá uma olhadinha, substância cinzenta, o que é substância branca, que são um condensado de neurônios, de vias neuronais e também e nervos que vão dar essa coloração, tá bom? Olha que interessante, a gente tem as escalas, em qualquer hospital tem a escala de dor que vai de 0 até 10 e tal, mas lembra que a gente conversou e o próprio UpToDate vai nos trazer que dor é uma sensação subjetiva, que cada um ela sente a dor de uma maneira diferente. Então, por isso que tem a dor nas fases da vida, né? Tipos de dor. Nas fases, criança tem um tipo de dor, sente uma reação, uma sensação. O idoso já sente um estímulo diferente. E a gente vê as escalas também analógicas da dor. Então, tem vários tipos, mas geralmente é assim. Quando chega no hospital, o médico pergunta qual a escala de dor que você tem, qual o nível? De 0 a 10. A pessoa vai dizer, eu tenho 8. Então é ali, a partir dali começa-se um processo de tratamento. Então é assim que a gente vai analisando. Não tem aí um sistema que você coloca igual o carro que você coloca no computador do carro e já dá o diagnóstico todo. Infelizmente não. Ainda é clínica, tá bom? Então entender o que o paciente fala é muito importante. Porque às vezes você, como
médico, você como farmacêutico, você como enfermeiro, às vezes você tende, o paciente está falando que está sentindo uma dor e você tende a dizer assim, olha, mas isso não causa tanta dor. Mas a gente sabe que cada um sente de um jeito diferente. Então o tratamento da dor vai tem processos diversos, né? Lembrando que não é só farmacológico, tem outros processos que também entram na questão biopsicossocial, social, psicológico, lembra? O limiar da dor, a intensidade da dor suportada também é analisado, tolerância à dor, tem esses estudos, efeito da dor no comportamento, né, que sofrem dor física, entre outros. Nós temos também mecanismos da dor, sinal de alerta, já falamos sobre isso, terminações nervosas, neurônio motor, neurônio sensitivo, neurônio intermediário e vários outros. Tipo de dor aguda, crônica, neuropática, né? E ligada ao câncer, neuropática, lembra? E assim vai. Bloqueio e controle da dor, opioides, serotonina, encefalinas, que a gente vai ver aqui. E as escalas de avaliação da dor, né? Que tem visual, analógica, entre outros, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Agora eu quero pegar uma situaçãozinha com vocês aqui bem interessante. Pensa aí, ó, olha essa história aí, sabe? Esse garotinho tá brincando, tal, tá tudo lindo, tá feliz, tá? Não tem dor, mas eu quero que você entenda aqui, ó, esse aqui é o nervo relacionado à dor, a via neural relacionada à dor. Ela tá branquinha, tá? Não está excitada, então nenhum sinal para o cérebro. Por que isso, galerinha? Eu quero que você chame a tua atenção aqui, ó, porque nós temos um interneurônio aqui, ó, que está aumentada a sua ação, que ele está inibindo essa ação, porque não tem nenhum estímulo potente. Então, quem está prevalente aqui em azulzinho é o sistema neuronal inibitório. Gente, o sistema inibitório é o GABA, tá bom? GABA que favorece a entrada de cloreto, mas calma que a gente vai trabalhar isso ainda. E aí eu tenho o sistema excitatório que está inibido, que é mediada aí pelo glutamato. Então a criancinha está aqui tranquilo, portão fechado, não tem dor, né? Mas aí acontece de um acidente, que criança cai, não tem jeito. Então, olha o que aconteceu. Agora o estímulo doloroso, que é tipo aquele sinal lá de alerta lá, o cara forçando a porta de um carro travado lá, quebrando o vidro. Agora a buzina vai disparar. Não é o choro da criança não. Então agora, ó, tá vendo em verdinho? Agora eu tenho uma transmissão excitatória ascendente para levar até o encéfalo condossal, entre outras regiões, que vão interpretar aquela dor e vai ocasionar várias respostas. Então, quem está inibido aqui, ó, a inibição cessa. Então, agora eu estou com a parte muito mais excitatória ativada. Então, aqui eu estou com o portão aberto. Então, o que acontece? Agora eu tenho uma ação mediada por um estímulo que vai sinalizar. Lembra que o fiozinho que vai até lá o cérebro dizer, olha, tem alguma coisa errada, tal, ferimento e entre outros. E aí a gente consegue perceber isso, ó, via ascendente da dor. É ela aqui, ó. Essa via, eu vou trazer ela maiorzinha do livro diretamente, aí a gente fala mais um pouquinho dela. Essa é a via ascendente, ó, mediada pelo glutamato, tá vendo aqui, ó? Aquilo lá, gente, o potencial de ação, lembra? Entra sódio, aí sai potássio, o potencial, vem um estímulo do potencial de ação, que esse canal aqui de cálcio voltagem dependente. Então, isso tudo vai fazer com que o influxo de cálcio faz com que as vesículas liberem neurotransmissores e eles se liguem em seus receptores. Eu vou mostrar isso, nem que demore, mas vou mostrar isso maior para a gente possa ter uma ideia sobre isso. Né? Então aqui, ó, já é a via descendente. Nós temos duas vias importantes. Uma que leva um estímulo excitatório e uma que traz um estímulo inibitório. É aí a maioria das ações do fármaco que a gente vai estar trabalhando. Ó. Mas eu vou aumentar um pouquinho, vai dar para a gente ver. E a gente tem esse intenso aí na via ascendente, ó, disparo desse sinal de dor é através da transmissão química, galera, de neurotransmissores. Nesse caso, o neurotransmissor excitatório é o glutamato. Glutamato. Mostro a carinha dele já já, como é que ele age. E aí tem um tratamento que a gente vai estar observando. Esse tratamento, ele é muito mais voltado para ou bloquear a via, ó, aqui em vermelho é a via
ascendente, é que tá levando, tá vendo a nocicepção aqui, ó, o estímulo, lembra que a criancinha caiu lá no joelhinho? Tá, ó, começou a sinalizar uma ação por conta desse estímulo que vai levar, ó, uma resposta em vermelhinho, claro que vai ter algumas confluências aqui, ó, que também são alvos farmacológicos nessas junções sinápticas aqui, ó. Mas olha, em vermelho está levando o quê? A resposta de dor até o cérebro, ó. Que aí, ó, sômato sensorial do córtex, que vai interpretar isso e tal. E aí eu tenho, muito rapidamente, a gente vai ter uma resposta também descendente, né? Que é mediada aí pela matéria cinzenta periaquedutal, que vai ativar essas ações e vai descer até para bloquear, para tentar bloquear não, para diminuir esse estímulo que está vindo, porque a dor passa, galerinha. Então, olha os medicamentos que estão relacionados à inibição dessa via excitatória, ó, inibição da via excitatória da transmissão de dor. Nós temos aí, ó, paracetamol, os AINES, nós temos a lidocaína, nós temos aí os opioides, os canabidioides estão sendo usados muito para alívio da dor. A ketamina, ou seja, os anestésicos, são utilizados nessa via excitatória. Lembra que eu falei que a gente pode ou tentar bloquear a via excitatória, ou potencializar a via inibitória, ou a via que é anestésica, vamos dizer assim, né? Que é essa via inibitória, uma via que ela causa uma analgesia, né? Que ela é analgésica, vamos dizer assim, ela é facilitada aí por quem? Pelos antiepiléticos, gabapentina, e aí os inibidores do canal, que a gabapentina bloqueia o canal de sódio e também o canal de cálcio, e tem os agentes antidepressivos, tanto os tricíclicos como os inibidores como os inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina, os canabidioides, a ketamina. Então, esses medicamentos agem tanto na via excitatória como na inibitória. São bons demais como analgésicos. E aí a gente consegue perceber isso. Então, eu vou aumentar um pouquinho, que dá para a gente entender melhor esse processo, né? Para que você possa ver, e a gente faz risca e eu mostro, aponto ali onde, né, respondendo a pergunta lá do grupo relacionada lá ao mecanismo de ação dos antidepressivos, lembra? Vamos ver, vou te mostrar. Eu até citei o alfa-2. Se você não deu uma pesquisada aí, pesquisa sobre o receptor pré-sináptico alfa-2. Tanto ele está lá na transmissão noradrenérgica, como também está em todas as transmissões. Então deixa eu te mostrar aqui para que você possa entender juntamente. Pronto, tá aqui, tá vendo? Essa é a transmissão segundo o David Golan, tá? Essa via aqui que vocês estão vendo aqui é a via ascendente, aquela que está levando uma resposta excitatória. Então vou crescer um pouquinho para você ver, ó, essa via é mediada aqui pelo glutamato, ó. Esse é o glutamato. Então, eu tenho aqui um potencial de ação gerada por aquele estímulo, tudo bem? Que vai, né, trazer uma mensagem codificada ao longo da membrana. Olha, esse canal aqui é o canal de cálcio, voltagem independente, ele vai se abrir e aí quando ele abre, ele vai favorecer o influxo muito grande de cálcio. A gente sabe, já trabalhamos sobre isso, que toda vez que eu tenho influxo de cálcio, as vesículas que estão aqui mais no centro começam a se aproximar e se fundirem aqui na membrana, fazendo o quê? Liberando os neurotransmissores, nesse caso aqui o glutamato, entre outras substâncias, como substância P, entre outros. Olha o que o glutamato faz, levando essa mensagem de dor, aquela criança caiu, então está levando a mensagem, vai ter que interpretar essa dor, então a intensidade da dor. O glutamato pode se ligar em receptores tanto ionotrópico como metabotrópico, galerinha. Então a gente vai ver isso na farmacodinâmica. Ionotrópico, olha que interessante. Toda vez que o glutamato se liga em receptores ionotrópicos, ele se abre para a entrada de quem? De cálcio. Lembra que o cálcio é responsável por despolarização? Então o que o glutamato faz de fato? Propaga a excitabilidade, a excitação, fazendo com que eu tenha uma nova despolarização. Então, entrada de cálcio, entrada de sódio, ó, o cálcio também entra. Então eu tenho aqui, ó, olha que interessante, mais a resposta moduladora, mesmo que lenta, ó, eu tenho agora uma nova despolarização que vai para o próximo neurônio e aí eu tenho um potencial de ação de novo. Só que
aquele primeiro potencial de ação, aqui, ó, gerado pelo estímulo, agora eu tenho um potencial de ação gerado pelo o glutamato, que é excitatório. E aí, continua a mensagem, né? E aí eu tenho a mensagem seguindo até lá o encéfalo. Aí, lembra que eu falei da via inibitória, que é a terminação nervosa dos neurônios sensoriais, numa parte muito mais inibitória, ó, a regulação inibitória local e descendente da medula espinhal, né? Porque a pergunta é, nós temos alguma ação natural de diminuir a dor? Temos essa aqui, ó, natural, não estou falando de fármaco ainda não, natural. O que é que acontece? Tá vendo? O glutamato tá aqui, ó, é uma transmissão também, que eu vou aqui tentar explicar para você, mas essa aqui, ó, né, vamos ver tanto ela na parte ainda na inibição da via ascendente, ó, que tem glutamato, então é a via ascendente, aquela que está levando a mensagem. Então, como que o nosso organismo tenta diminuir essa mensagem, essa despolarização que está sendo proporcionada aí pelo glutamato? Olha que interessante, vamos trazer aqui, ó. Primeiro quero te mostrar os receptores que estão presentes no neurônio pré-sináptico, né? Olha aqui, ó, eu falei lá no nosso grupo sobre o receptor alfa-2, que é da norepinefrina. Então, toda vez que olha o que a norepinefrina faz. Isso aqui eu estou falando natural, gente. A indústria farmacêutica criou os medicamentos sintéticos que vão aumentar indiretamente aí a liberação de noradrenalina e, consequentemente, a noradrenalina vai fazer seus efeitos. Olha que legal. A noradrenalina, ao se ligar nesse receptor, olha o que ela está fazendo aqui, ó. Promovendo o quê? Um bloqueio, ó. Bloqueando o canal de cálcio. Então, gente, a gente viu aqui, ó, o que é que faz as vesículas liberarem o neurotransmissor? Não é a entrada de cálcio, né? Mas olha, se eu quiser diminuir essa resposta de excitabilidade, é só bloquear o canal de cálcio. Olha o que acontece aqui, a norepinefrina. Então, por isso que os antidepressivos tricíclicos, que bloqueia tanto a recaptação de serotonina, aumentando a serotonina, que é um analgésico também, bem legal. A serotonina é analgésico, junto com encefalinas e endorfinas. A noradrenalina também, e também dos fármacos que bloqueiam a recaptação tanto de serotonina como noradrenalina, eles vão favorecer o quê? Um bloqueio do canal de cálcio. Mas tem outros receptores importantes, do GABA. O GABA é o neurotransmissor inibitório. Quando formos falar de mecanismos de ação dos fármacos, eu vou frisar cada um desses, tá bom? Pode ser que você ainda fique em dúvida, mas o GABA, mas eu vou falar de mecanismo de ação de fármaco, eu vou falar da gabapentina, então eu vou falar do GABA, do glutamato, da síntese deles, tudo bonitinho. Então aqui eu só quero te mostrar como que é essa inibição, ou seja, diminuição dessa mensagem excitatória mediada pelo glutamato, que é excitatório. Porque, ó, tá vendo? O glutamato tá fazendo uma função aqui, ó. Mas olha o que o receptor alfa-2 faz? Bloqueia o canal de cálcio. Se não entra cálcio, as vesículas não se fundem, não liberam o neurotransmissor. Então, isso diminui a excitabilidade. O canal GABA-B, porque nós temos o GABA-A. O GABA-B é metabotrópico, é um canal ligado à proteína G. O GABA-A é o canal ionotrópico da entrada de cloreto. Mas o que esse canal faz? Também, ó, olha o que ele faz. Bloqueia a entrada de cálcio, né? Então esse GABA, quem é que se liga nesse GABA, né? Se a gente pensar em medicamento. O GABA, né? O neurotransmissor mesmo, nosso endógeno, inibitório, que faz a gente diminuir os níveis de alerta, tal, de ansiedade. O GABA, mas lembra a gabapentina também. Gabapentina se liga aqui também. Mas a gabapentina se liga muito mais, gente, nos canais, bloqueando os canais de cálcio, que a gabapentina se liga em canal de cálcio e também canal de sódio. Então, gabapentina, né, aqui, sinteticamente falando, mas naturalmente o GABA se liga, bloqueando a entrada. Mas nós temos aqui, lembra esses receptores MU, que eu citei lá naquela tabelinha lá do UpToDate? Receptores MU, delta, kappa, mas principalmente o MU, quem são os nossos opioides naturais, né? Opioides naturais, nossos analgésicos naturais? Endorfinas
e encefalinas. Olha que legal. Endorfinas e encefalinas que se ligam nesses receptores, fazendo o que, Clésio? Bloqueando o canal de cálcio. Então, olha que legal. Já dá para a gente entender aí. Mas olha, aqui é pré-sináptico. Então, o que é que está acontecendo com essas ações todas desses receptores aqui, pré-sináptico? Diminuindo a liberação de glutamato, né? Ó, diminuindo a liberação do glutamato. Mas as ações desses receptores e as ações desses neurotransmissores, substâncias, outras, também elas acontecem aqui, no pós-sináptico. Olha o alfa-2 aqui, ó, também a noradrenalina se ligando nele. Olha o que ele faz. Aqui ele já não bloqueia o canal de cálcio, mas ele favorece a saída de potássio, ó. Lembra, gente, ó, a despolarização, a passagem de corrente, é a entrada de sódio. Quando essa corrente para, quando esse potencial de ação cessa, é porque está saindo potássio. Ou entrando cloreto. Mas quando sai potássio, volta para o repouso, né? E aí, ó, já que eu não estou bloqueando o canal de cálcio aqui em cima, estou bloqueando lá, aqui embaixo a noradrenalina favorece a saída de potássio, favorecendo o quê? Uma repolarização, consequentemente um repouso. Olha que legal. E olha, aqui também tem os canais de GABA, né? GABA B. O que é que o GABA faz aqui? Também favorece a saída do potássio para promover um repouso nesse neurônio. Então diminui também a excitabilidade. Aqui desse lado, o GABA-A, já é o GABA-A. O que ele faz? Que a gente sabe que a excitabilidade ela acontece por conta da entrada de sódio, que é um íon positivo, né? Ó, o íon positivo. Mas se eu colocar cloreto, que é um íon negativo, ó, esse cloreto tem uma cargazinha negativa. Se ele começa a entrar dentro do neurônio, independente do cálcio, ele começa a diminuir a excitabilidade. Então, todas essas ações, tanto da noradrenalina, como do GABA, né, como também dos opioides naturais, vai fazer com que nós temos a diminuição da geração de um potencial de ação. Então, eu acabo diminuindo aquela transmissão sináptica para geração de dor, para interpretação, segundo o sistema nervoso, da intensidade da dor. Então, é claro que eu tenho uma ação analgésica aqui mediada por esses receptores e também esses neurotransmissores. Então, o que isso quer dizer? O que isso significa, né? Isso significa que nós temos que entender que existe a neurotransmissão que é analgésica, diminui essa excitabilidade, porque a dor ela tem que cessar. Então, nesse caso aqui, eu te mostrei como que entendendo-se as ações, os mecanismos naturais de analgesia, a gente consegue fazer fármacos com o mesmo mecanismo. A gente sabe que tem um alfa-2, que ao ser acionado, ele bloqueia o canal de cálcio. Se não entra cálcio, as vesículas não liberam o neurotransmissor na feira sináptica, onde ele deve estar para fazer sua ação. Eu diminuo essas ações. Mas eu sei que também tem receptores de GABA, GABA B, que são acionados pelo próprio GABA. E o GABA favorece aí o quê? Esse fechamento do canal de cálcio também. Eu tenho também receptores mu, que são os receptores que são acionados pelas endorfinas, encefalinas, que são substâncias importantes para diminuir a dor, o desgaste físico e até prazerosa também, vamos dizer assim, porque quando a gente faz caminhada, exercício físico, a gente produz endorfina, então diminui dor e produz um hormônio ou uma substância que é benéfica ao nosso organismo. Então, aqui, gente, é só a introdução. Quando estivermos trabalhando com o mecanismo dos fármacos nas próximas aulas, que são as classes de fármacos que vão estar agindo na dor, eu vou te mostrar isso tranquilamente. Aqui a aula ficou grande, mas eu vou dividir ela em módulos, aí você pode, lá no site, você pode ir já clicando no módulo que você achar interessante. Mas, galerinha, basicamente eu resumi o livro aqui para que você possa entender, né? Claro que a gente ainda vai ter algumas aulas para frente. Ficou grande, mas eu já falei, se for para fazer a aulinha de 10 minutos, não dá não. Porque não dá para explicar isso tudo, ó, eu não enrolei, né? A gente trabalhou aqui. Então,
Vai ser assim que a gente vai aprender, porque começa a pensar. Ó. Então, deixa eu voltar aqui só para resumir. A gente começa a pensar, Clésio, então, a gente tem que entender as coisas naturais para poder fazer as sintéticas. Sim, ó, a gente entendendo onde é que está cada receptor, cada processo, a gente consegue fazer uma molécula que vá fazer uma ação semelhante. Mas, ó, para ficar aqui para você não esquecer nunca mais. Despolarização, gente. Despolarização é a entrada de sódio. Despolarização é a fase excitatória do neurônio. Repolarização, repouso, é uma fase, né, no limiar ali só. Mas quando eu tenho hiperpolarização, eu tenho uma parada, uma diminuição acentuada da resposta, até abaixo do basal. E isso causa dano, ou seja, uma paralisia, uma anestesia, um coma e assim vai. Mas a gente entende, espero que você tenha entendido isso.